Então, vamos começar. Para quem não conhece ainda, duvido que tem alguém que não conheça, mas vai que tem alguém que não conhece ainda. Conta um pouquinho do teu histórico e onde que você está hoje. Bom, vamos lá, vou contar rapidamente, porque acho que a maioria aqui já me conhece, mas eu vim É, para os Estados Unidos em 2017, eu e o Lucas, meu marido, foi o ano que a gente casou, a gente sempre teve vontade de vir para os Estados Unidos e nunca conseguia fazer as coisas que precisavam fazer, que são várias, né, para poder vir para cá exercer a é, profissão. Então chegou uma hora que a gente deu a louca e falou assim, vamos, senão a gente não vai nunca, a gente está falando disso desde que a gente se conhece. Então naquele ano a gente fez vários ajustes na nossa vida de trabalho que era para a gente poder vir. A gente veio, continuou trabalhando remotamente para o Brasil. A gente veio com visto de estudante. Eu estava fazendo um curso na época, que era um curso de inglês, proficiência na língua, já direcionado para o TOEFL, já direcionado para a validação do diploma. A gente ficou com visto de estudante durante todo o tempo que a gente aplicou para o Green Card. A gente aplicou daqui, visto imigratório, o EB1, né? First Preference Employment Based, e no nome do Lucas, e aí depois de alguns meses, com o Request for Evidence, foi aprovado, e a gente fez a transição do visto de estudante para o visto, pro Green Card, né? uhum. E aquele período que você não pode sair do país, enfim, isso foi de 2018 para 2019. E aí, nesse meio tempo, eu fui estudando para os boards e passei no board 1, fiz TOEFL, depois board 2 e apliquei para alguns programas. Não apliquei para muitos, porque eu peguei o finalzinho do ciclo, né? Não consegui fazer uma aplicação full, assim, vamos dizer assim, uma full application, daquela que você faz aplicação bem direitinha. Eu já estava preparada para fazer mais um ano, porque, Uhum. sei lá, né? Mas, no fim, graças a Deus, fui aceita aqui na residência de ortodontia aqui em Washington, lá em Washington, né? Que eu morava lá na época. Uhum. E tudo indo bem, graças a Deus, já tô aí. Comecei em julho, julho, agosto, setembro, outubro, já tô indo pro quinto mês, já tô no quinto, são 4 para 5 meses aí de programa. A gente se conheceu foi em 2017, pessoalmente, né? No Congresso foi em 18, 2017, não? 2018, 18. aqui em Foi em Washington, Washington, né? no eu de Washington. A gente já conhecia já pelo blog, né? Pelo blog, Perguntas e tal, mas pessoalmente, aliás, foi foi em a única vez, né? 2018. Estamos devendo mais uma aí, né? É mesmo, né? É verdade, e eu acho que vai ter Boston ano que vem, estão programando para ir para Boston? Estamos programando, é aqui pertinho, dá para ir de carro, vai dar 8 horas, 10 horas. Pertinho. Não, 8 horas, 10 horas Na, para na Estados estrada, Unidos. é que a Meu estrada é amigo, eu boa, vim né? de San Diego de carro. Nós viemos Aí de é bastante. sul da costa oeste para norte da costa leste. Nós É, cruzamos literalmente o país de carro. Você acha que 10 horas para mim era o que eu não é dirigia por nada. dia? Não, isso aí provavelmente a gente vai se encontrar lá então, porque eu também já estou programando para final de abril. Qual que é o nome da residência que tu está fazendo agora? É MedStar? MedStar Washington Hospital Center. Mais MedStar, então. conhecido como MedStar, o pessoal fala assim, né, rapidamente no MedStar, ou então em alguns lugares também está escrito Washington Hospital Center. Às vezes eles falam WHC, cortam MedStar, não sei por quê, mas Uhum. falar MedStar no meio, assim, as pessoas conhecem. E esse aí, por acaso, não é o mesmo que é o Children's Memorial Hospital, ou é? Não, não é É, o outra, Children's é Memorial, é o diferente. Children's National Hospital. Children's National. Na verdade, a Isso, residência em Children's si National. é no MedStar, só que quando é hospital based, tem muito esse negócio de rotations, que Uhum. principalmente quando é residência de cirurgia, e no nosso caso, general practice também tem muito isso, e no caso meu de ortodontia tem também, que você faz as rotations nos outros hospitais. E Uhum. ali é o hospital vizinho, é muito perto, a gente estaciona em um, vai a pé para o outro. E um dia por semana a gente vai para esse hospital, que é nas terças-feiras, para ver os pacientes com anomalias crâniofaciais. Eu Que acho que eu levei o para mim é o meu. dia que eu mais gosto, assim, que é Que é a parte que diferente. me faltava na minha formação ortodôntica, então Uhum. eu gosto muito dessa parte. Eu acho que o Children's, eu confio o nome, não é Memorial National mesmo, acho que eu levei meu filho aí uma vez, porque ele é um centro muito grande, né? Ele é um centro muito grande para crianças, na costa leste, né? Ali é um, acho que na Filadélfia tem outro também, que é um centro muito importante. O Dr. Lucas, a residência começou no Children's e migrou para o MedStar. É, isso que eu vi Ah, que ele colocou aqui, é interessante. é. Mas não está num programa que é muito falado para o pessoal que não conhece, talvez. É um programa muito desejado por muitos estrangeiros, especialmente estrangeiros,
Por que eu vou deixar a doutora Cíntia falar aí? Por que ele é um programa tão desejado, doutora Cíntia? Bom, eu acho que no caso dos brasileiros, né? A gente conhece mais a realidade dos brasileiros, não conhece a realidade de outros estrangeiros, mas quem não quer não pagar pelo curso, né? Obviamente. Isso assim, existem várias vantagens no programa que eu vejo, né? Como essa que eu já falei, da oportunidade de você se especializar não só na ortodontia de uma maneira geral, como também nas anomalias crâniofaciais. Para mim, eu vejo isso como uma vantagem, né? Porque no meu atual momento é o que eu estava justamente procurando. Mas quem não quer não pagar o curso, né? E ainda, on top of it, receber um stipend, que é um salário, né? Então, claro que não é nenhum salário de ortodontista, né? Mas só o fato de não estar pagando... Aliás, mentira. A verdade é que a gente paga sim, mas o valor da tuition é um pouco Muito menor baixo. do que o valor do stipend e ainda sobra um pouco. Então, assim, os cursos aí custam 100, 150 mil por ano, principalmente para internacional. Então, quando você compara qualquer internacional que seja com uma oportunidade como essa, realmente fica muito, muito, muito atraente. E aí também entra outras desvantagens, como o fato de ser hospital based, traz a oportunidade de muitos casos cirúrgicos, porque o departamento de cirurgia está ali do lado, na verdade é o mesmo departamento, né? Então a gente tem acesso direto, os pacientes fazem as consultas e já está dentro do hospital. Então tem realmente muitos, muitos casos cirúrgicos. E mais uma grande vantagem que começou agora, que não tinha antes, na verdade, que é mais uma rotation que a gente faz, que é em Virgínia, em Viena, Virgínia. Um dia por semana, a gente vai para uma clínica, como se fosse uma clínica particular, eles chamam de clínica modelo. É uma clínica particular, na verdade, porque todos são particulares, né? Sim. Mesmo os hospitais são atendimento particular e de convênio também é atendimento particular. Então, o aluno tem acesso direto ao que é uma rotina de clínica privada nos Estados Unidos, que é, em alguns aspectos, bem diferente da nossa rotina no Brasil. 100%. Eu sei, estou na minha aqui, ó, é bem diferente o sistema. Então, galera, a vantagem, custo muito baixo, muito, muito baixo comparado com vários programas que tem nos Estados Unidos. Segundo, recebe um stipend. Para quem não sabe, stipend basicamente é um salário que você paga quando está na faculdade. E a terceira vantagem que eu adicionaria aí, além das partes clínicas, é a questão de tempo. Muitas residências nos Estados Unidos são 3 anos. Essas são 2, correto? Verdade, isso é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Especialmente para quem já está aí, né, com alguns anos de estrada. Eu vejo que o pessoal faz bastante essa pergunta, né? Ai, vale a pena para quem já tem tantos anos, eu já tenho não sei quantos de carreira, né? Então, assim, para quem já tem bagagem, então, eu sei que não dá muito para escolher, né, pessoal? Vamos ser honestos. Mas se der para escolher, se der para fazer uma lista em que você vai ter que selecionar, eu escolheria o mais barato e mais curto, né? Porque ainda assim você vai aprender muito, né? Exatamente. Uma coisa que eu falaria é o seguinte, primeiro, às vezes as pessoas não têm como escolher porque elas são escolhidas, né? Segundo, com certeza na minha opinião, uma das melhores opções, mas não é a melhor opção para todos. Léo, mas eu quero fazer residência, eu não quero pagar nada. Tudo bem? Sabes onde tu quer morar? Se tu tens restrições geográficas no local onde tu quer morar, a residência pode não te adiantar de praticamente nada. Verdade. Então o pessoal tem que saber disso, né? A doutora Cíntia está casada com o doutor Lucas e eles têm flexibilidade geográfica que muita gente não tem. Eu não tinha. Eu sabia onde eu queria morar, na Carolina do Norte. Para mim, isso não funcionaria. Eu teria que fazer o meu programa DDS, DMD, que foi, no caso, o que eu fiz. Então é bom que o pessoal saiba que, apesar de ser uma das melhores opções, para muita gente, não é para todos, né? Não é para todos. Doutora, conta um pouquinho, porque o teu programa é um programa hospital-based, como você falou, é um programa bem diferente da grande maioria dos programas, especialmente comparado com programas no Brasil. Então, você já citou algumas coisas, mas comenta um pouquinho do seu schedule, do seu dia a dia, como é que as coisas funcionam aí no MedStar. Tá. Então, vamos lá. A primeira diferença que eu destacaria, e todas, na verdade, vão meio que se girar em torno dessa, é que é o seguinte, você não é... Ao mesmo tempo que você é um aluno, você não é só um aluno, você é um funcionário, tá? Eu sou funcionária do hospital, eu tenho alguns benefícios, né? Falamos aqui do stipend, eu tenho plano de saúde, eu tenho seguro de vida, seguro saúde, seguro... Eu tenho um monte de coisa lá, nem sei te falar, tem
A hora que você começa, tem um monte de coisa lá para você escolher. É claro que eu pago tudo, né? Seguro-saúde Sim. eu pago. Mas assim, é super vantajoso. Eu pagava seguro-saúde particular antes saiu bem mais barato, um plano melhor. Então, essas são as vantagens. Mas tem o outro lado. Você é um funcionário, né? Você tem que fazer várias coisas que um funcionário faz. Então, tem trabalho administrativo, tem horário para cumprir, tem coisa chata para fazer, né? Não tem muita aula, você tem que se virar nos 30 com muita coisa. Então, assim, para mim isso não é um problema, porque eu já tinha feito muitos cursos de ortodontia no passado, e é claro que eu tenho muita coisa para aprender ainda, todos nós temos. Mas nós temos 3 dias de clínica e 2 dias de aula, tá? 2 dias acadêmicos, vamos dizer assim, 2 dias que não são de clínica. Só que esses dias não são só aula, né? Eles são aula e são trabalho administrativo também. Eles também são marcar paciente pelo telefone, também são fazer trabalho com modelos, um monte de coisa, sabe? Então, eu não sei como é que é num programa, numa residência de ortodontia, numa universidade, eu não sei te falar, você talvez saiba mais que eu. Eu não sei como é que é um programa de DDS, mas eu imagino que para quem está pagando 100, 150 mil por ano, é um pouco diferente, né? Tem a aula, pelo menos 1 hora, sei lá, 2 horas. A gente tem algumas aulas, tá? Quando você fala de administrativo, o que você faz que envolve essa parte administrativa? Olha, por exemplo, antes do corona bater, não tinha que agendar os pacientes, né? Agora tem. Alguém agendava para vocês? Alguém agendava, o front desk agendava, mas agora que aí teve o corona, daí dispensaram muita gente, não sei o quê, aí os residentes passaram a ter que agendar os pacientes. Né? Primeiro o shutdown tudo, né? E a hora que começou a voltar, ficou a cargo dos residentes terem que ligar, porque dependia de uma ordem de prioridade. Então eles tiveram... Eu nem estava ainda nessa época, tudo que eu fiquei sabendo deles contando. Então, tem essa ordem de prioridade, essa lista, daí tem que fazer a ordem de prioridade para cada um, por exemplo, paciente que faz mais tempo que não é visto, paciente que tem urgência para ser operado, paciente que tem anomalia, não sei o que lá. Então, aí, aos poucos foi sendo ligado para esse paciente, sendo que no começo só podia ver 5 pacientes por dia, porque só podia um por vez, e aí tinha que esperar não sei quanto tempo, aí depois mais outro, entendeu? Agora, aí aumentou para 8 pacientes por dia, e mais tinha que esperar 45 minutos entre cada um. Agora já está melhorando mais um pouco, mas eu não sei como é que vai ser agora com essa segunda onda aí batendo, né? Uma coisa que realmente essa parte de agendamento de paciente e tal, isso é um pouquinho diferente. No Brasil, a gente faz tudo, né? A gente faz agendamento de paciente, pelo menos onde eu fiz, e eu acho que muita gente também é assim, a gente faz tudo. Aqui nos Estados Unidos, muitas vezes essa parte é feita por um funcionário da faculdade, né? A gente não precisa fazer essa parte de agendamento e tal, pelo menos nos programas de pós-graduação. Dos programas que eu conheço um pouquinho mais, especialmente a VCU, que eu passei muito tempo lá, o pessoal tem aulas geralmente no período da manhã, ali entre as 8 e 9, ou seminário, alguma coisa do tipo, às vezes às 8 às 10, depois atende. E à tarde, geralmente, é uma coisa similar. A VCU é um programa que tem uma parte clínica muito pesada, comparado com vários outros programas. Eles são bem clínicos mesmo. Então, acho que vai variar de programa para programa, mas tem uma carga horária de aula, eu acho que maior do que os programas hospital-based. Não tem tantos programas hospital-based para ortodontia nos Estados Unidos. O MedStar é um deles. Se eu não me engano, vocês têm alguém que seja full-time faculty no MedStar? Lucas. O Lucas é full-time faculty. Lucas todos os outros não são. São part-time, São part-time. Um outro programa que é muito famoso é o da Mayo Clinic, em Minnesota. Só que esse programa não aceita, se eu não me engano, pessoas formadas fora dos Estados Unidos, mas é um programa também bem conhecido. Outro que é o mesmo caso é o Montefiore em Nova York. Montefiore, que eu acho que é um programa que eu não sei se eles aceitam ou não aceitam. Um lugar fala que aceita, outro lugar fala que não aceita, eu não sei qual é o... A informação que eu tenho é que não aceita. Eu não sei se estou confundindo, se já mudou, mas quando nós estivemos lá, eu e o Lucas quase fomos contratados lá para o professor. Não sei se você sabe dessa história. Né? Quando a gente estava ainda vendo o que ia acontecer com a gente, tal, não sei o que, antes do Lucas ser contratado aqui.
a gente mandou currículo para vários lugares e lá chamaram a gente. E o cara queria a gente, queria os dois, full time. Mas, as a matter of license, né? Como você sabe, que às vezes... Nós batemos na trave várias vezes, né? Aí é uma outra live inteira só sobre isso. Mas aí você tem que continuar tentando. E uma hora tem que continuar tentando. Eu acho que o Montefiore ele aceitava, porque quando eu comecei a pesquisar disso lá em 2009, quando eu fui fazer pesquisa na UNC, o Montefiore era um dos programas que eu tinha como opção para aplicar, porque não cobrava nada e pagava um stipend. A única diferença de lá para cá é que são 3 anos lá e, até onde eu sei, não aceitava estrangeiro. Então agora se mudou, já não sei. Mas, não, acho que é aceitável, agora eu acho que não aceita mais. Eu acho que não aceita mais. Sabe por que não aceita? Porque senão a gente teria entrado como residente. Entendeu? Eles aceitavam como professor, né? Isso não teria problema nenhum, mas a gente teria que dar um jeito de conseguir a licença. E Nova York é um dos estados mais difíceis de conseguir a licença, porque você tem que ter um ano a mais. Além do DDS, DDMD, sei lá, tem que ter um ano de residência, um negócio assim que agora não Pelo menos um ano. Mas... Pelo menos um ano de GPR, ADD ou especialização, ou precisa trabalhar, acho que 5 anos em outro estado, se eu não me engano. O Nova York é um dos estados mais chatos que tem para licença, realmente. Mas então, deu para dar uma resumida aí já no processo, como é que funciona. É um curso que é especialização apenas, correto? Não é mestrado. Não é mestrado. Não tem que fazer tese nem nada. Residency. Para o pessoal entender a diferença, no Brasil a gente tem, é muito comum, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Nos Estados Unidos não existe essa regra. Existem várias maneiras. A mais comum é para quem faz especialização receber um título de mestre durante a especialização. É uma coisa muito comum. Outra coisa que também acontece é, às vezes, você... o Lucas falou que tem que fazer pesquisa assim. Outra coisa que acontece é que, às vezes, você pode fazer um DDS, ou seja, se formar em odontologia, e, ao mesmo tempo, fazer um PhD. Então, você ganha um título de PhD enquanto faz odonto, que para nós é uma coisa que é meio que fora da realidade, porque a gente está se formando em dentista, como é que vai ser PhD? Aqui tem alguns programas que fazem isso, então é uma coisa um pouquinho diferente, só para o pessoal entender. Também existem especializações com PhD, ao invés de mestrado. Então, você não ganha o título de mestre, você ganha o PhD, tem um programa assim em Harvard, se não me engano, que você faz, acho que são 5 anos, ou 4 anos, o telefone está tocando aqui, ó. São 5 ou 4 anos e você faz a especialização com um PhD, para o pessoal saber. O Lucas comentou ali, tem que fazer pesquisa assim, mas deixa da CODA. Tem que fazer a pesquisa no final, mas... Mas não ganha o título de mestre? Não, até onde eu sei, não. Eu nunca fui atrás, porque... Também não faz diferença nenhuma, assim, né? Pra mim... O que importa é o título de especialista. Deixa eu só fazer um adendo aqui, assim. A gente vem de fora e a gente fica estudando quais são as formas de validar o diploma, né? De conseguir na verdade, conseguir uma licença de trabalho, né? Isso que a gente quer. Como é que eu vou fazer para conseguir trabalhar? E a gente pensa que é só isso, né? Que é só uma licença que a gente tá buscando. E que a gente não vai aprender nada, né? Mas aprende muito, viu, pessoal? Se você tiver que fazer um programa que você paga, que você vai gastar uma grana e tal, não sei o quê. Primeiro que o investimento vale a pena, mesmo que você não aprendesse nada, porque você tira isso lá na frente. Mas vamos combinar que aprende muita coisa, tá? Porque tem muita coisa que funciona muito diferente. E não é só a ortodontia em si, entendeu? Que às vezes é praticada de uma forma um pouco diferente, né? Como varia mesmo de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. É o environment, é como as coisas se dão, é a dinâmica de consultório, a dinâmica de clínica, como é que os pacientes se comportam, como é que os professores se comportam, aquilo que a gente vai ou não recomendar no caso, até aquilo que você fala para o paciente, né, Léo? Então, isso eu já vim aprendendo desde quando eu era dental assistant, mas às vezes o pessoal vai vir do Brasil e não vai ter essa fase. Aprende muito, né? Tem que comer um belo de um arroz com feijão aí. Tem. Uma das coisas que eu mais aprendi aqui foi no Dental Assisting, porque assim, mesmo na faculdade, o sistema que a clínica funciona na faculdade é diferente do Brasil, sim, mas ainda assim a faculdade não é igual à prática privada. Ela é muito diferente. Então, assim, tem um passo já que a faculdade aqui é diferente do Brasil, do sistema e tudo mais, que você já vai aprender bastante. Agora, na clínica privada, o negócio muda e muda muito. Eu também trabalhei como dental assistant, ortodontic assistant por um tempo.
E eu aprendi muito lá, e muitas das coisas que eu aprendi, eu aplico hoje no meu consultório. Uma das principais coisas que me marcou é que não adianta você ser o melhor dentista, ortodontista, ou qualquer coisa que seja do mundo, se as pessoas não tiverem uma boa percepção de você. Que a minha ideia era sempre assim, não, eu vou ser o melhor aqui da minha área e as pessoas vão falar de mim porque eu sou muito bom, que eu vou tratar aquela classe 2, aquela classe 3, aquele apinhamento, aquele isso, aquele aquilo. O paciente não sabe nada disso, o paciente não entende classe 1, classe 2, classe 3, o paciente não entende. Então você tem que aprender a se comunicar com o paciente como uma pessoa leiga e não em linguagem científica. Você tem que aprender a se conectar com o paciente. Isso em outra língua, né? Em outra língua. E tem que se conectar com o paciente de um ponto de vista pessoal para que o paciente fale bem de você. Não adianta só tratar a classe 1, classe 2, classe 3, a maloclusão. Então, e o primeiro dentista para quem eu trabalhei, o cara, ele era muito bom de comunicação. Ele era muito, muito, muito bom de comunicação e realmente me impressionou porque ele conseguia sentar na cadeira, que você também deve fazer aqui quando trabalhou como auxiliar, ver que o ortodontista às vezes senta na cadeira por 30 segundos ou 1 minuto. É esse o tempo que ele ou ela passa sentado na cadeira e naquele tempinho tu tens que fazer a pessoa se sentir muito especial. Né? Então você tem que não é só a odontologia que você está fazendo, você tem que se conectar com a pessoa. Isso é uma coisa que nós dentistas no Brasil, nós passamos 30 minutos falando com o paciente, a gente consegue com facilidade fazer a pessoa se sentir especial. Agora vai fazer essa pessoa se sentir especial em 1 minuto, em 1 minuto e meio. Exatamente, isso é um ponto muito bem observado, né? E outra coisa é que assim, a gente vem, não sei se você teve essa sensação, teve essa experiência, a gente vem do Brasil de uma prática de anos, décadas, né, às vezes, e a gente sabe como fazer o paciente se sentir bem, o nosso paciente brasileiro, né, que fala a nossa língua, que tem a mesma cultura, mesmo um diferente do outro, você sabe o que falar, você sabe porque é a sua língua e tudo mais, é a sua cultura. Agora aqui são outras coisas, né? São outras coisas que eles gostam de ouvir, às vezes o que você vai falar não vai pegar bem. Então, como dental assistant, eu tive a oportunidade de treinar muito isso. E ainda treino, porque a gente não fica perfeito, né? O inglês não é perfeito, tem coisa, a gente aprende coisa nova toda hora, então tem muito para aprender, né? Eu também, como dental assistant, eu tive a oportunidade de passar por vários chefes diferentes. Lá na Califórnia foi 4 meses com um, depois aqui em Maryland mais quase 1 ano, agora no programa passa por vários lugares diferentes e você vai pegando aquilo de bom que você vê em cada um. Exatamente. E aí a primeira coisa que eu pensava quando eu vim para cá é assim, não tem como em 1 minuto tu saber o que tu vai fazer, não tem como. Não é todo paciente que a pessoa fica apenas 1 minuto. E nós na área de ortodontia, tem coisas que na nossa cabeça hoje já é no automático. O paciente bota aparelho, tu vai ter o teu sistema. Não tem um sistema certo ou errado necessariamente. Tem vários sistemas que vão chegar lá. Por exemplo, meu sistema hoje, 98% dos meus pacientes que vão botar aparelho vão botar um fio 0,14 de nicotitânio. É o sistema que funciona. Depois do 0,14 eu vou pular para o 0,18. Tem gente que pulou para o 0,16. Tudo bem, cada um tem o seu sistema. Mas eu sei que isso vai ser o meu começo. Então, eu não preciso ficar avaliando por um tempão, porque eu sei que essa fase de alinhamento e nivelamento vai ser assim. Isso é uma coisa que eu não entendia no começo. Eu tinha que parar, sentar, olhar isso, aquilo, aquele outro, e aí eu comecei a perceber, toda hora eu faço a mesma coisa. Então, não tem porquê, né, em determinadas etapas, ficar perdendo um tempão, né, para tomar a decisão. Porque eu percebi que eu fazia isso toda hora. Então, né, uma coisa que era difícil entrar na minha cabeça antes e hoje já entra com mais facilidade. E tem pacientes, hoje eu vi paciente hoje aqui, eu passei 10 minutos na cadeira, né, especialmente no meu consultório, que é um consultório de volume menor, acontece isso com frequência comigo, porque eu também gosto, né, de passar tempo com o paciente. Mas vamos lá. Então tá no 5º mês de residência, é isso? 5º mês de residência, são 2 anos. As coisas devem estar um pouquinho mais devagar por causa do corona, né? Deve estar um pouquinho mais devagar por causa do corona. Depois que você se formar, já tem alguma ideia do que vai fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu me formar, eu vou tirar a licença no estado da Virgínia, que é um estado aqui na minha região que permite... Eu tenho aqui 3 possibilidades. Eu tenho Virgínia, BC, né? Para onde a gente veio. Maryland, que é onde eu estou agora, e Virgínia. A Virgínia é o único desses 3 estados que permite você tirar a dental license com
um certificado de residência. No meu caso, uma residência de 24 meses que tenha componente clínico. Então, eu vou tirar a licença na Virgínia e pretendo tirar em outros estados também. Pelo menos 1 ou 2 estados a mais que tenham a mesma regra. Porque a gente nunca sabe quando elas podem mudar, né? Outros estados aceitavam isso, hoje não aceitam mais. Então, eu vou tirar aqui, sei lá, Texas e mais algum, entendeu? Uhum. Que é um estado que eu também gostaria de morar, caso, sei lá, tudo mude no futuro. Então, eu vou tirar essas 2 ou 3 licenças e aí eu vou trabalhar, como tem muito emprego de associate, né? Tem muito emprego, não, tem muito trabalho. Né? A gente, de vez em quando eu fico olhando, assim, mantendo antenada com as ofertas de trabalho. Tem bastante oferta de trabalho para ortodontista. Não digo bastante, mas as que tem, aparentemente são boas. Então, talvez eu tenha que dirigir aqui já dirige muito, né? Porque as coisas são longe, são 3 estados. Mas não tem problema. Isso daí é o que eu shooting for. Tá certo, não, tá ótimo. Vamos fazer algumas. Eu ainda quero saber da casa, mas eu vou pegar algumas perguntas aqui que o pessoal já fez. O pessoal fez no Instagram. Vou perguntar aqui algumas coisas. É fácil achar programa com bolsa? Bom, em primeiro lugar, essa bolsa que ele está dizendo deve ser o stipend, né? Isso. E, na verdade, é em troca do seu trabalho. Então, tudo bem, vamos dizer que seja o stipend. Tem bastante, mas é como você falou, a primeira coisa, nem todos aceitam estrangeiro, tá? E isso é uma coisa que você já tem que ver. Primeira coisa, listar quais são os programas, isso você encontra informação na internet, especialmente fazendo o curso do Revalida, né? Porque sem isso é muito difícil, fica tudo muito espalhado, difícil de reunir. Mas mesmo que você tenha essa lista, tem que ir lá e ver qual que aceita estrangeiro, e não são todos. Quando eu estava procurando quais programas aplicar, eu cansei de... deixa eu ver. Não aceita estrangeiro. Não aceita estrangeiro. Então, realmente são poucos. Então, eu diria que não é fácil, infelizmente, encontrar. E aí, isso para você aplicar, né? Depois, se aceita, é outra coisa. Questão. Então, só rapidinho aqui, o Dr. Lucas respondeu uma pergunta ali. Humildemente, eu vou fazer uma breve discordância aqui do Dr. Lucas. Tem residências que aceitam sim, sem board. Tem residências que aceitam sim. Tem colegas que passaram sem board. Mas não são todas, ok? Residência, existe a possibilidade de passar sem fazer o board. Existe sem fazer o board. Mas não são todos, ok? DDS, DMD, atualmente, se eu não me engano, todos os cursos para dentistas estrangeiros requerem o board. Residência... Tem um curso na Flórida, que eu não sei como é que tá agora, mas quando eu estava pesquisando, ele aceitava sem board, mesmo sem um. Mas eu não sei como é que tá agora. Só que esse curso era um curso de 4 anos. Talvez seja o Gainesville na Flórida, que são 4 anos. Mas eles pedem o DAT, eles pedem um monte de coisa. Isso é uma sacanagem. Eu nunca me interessei por esse programa. Eu falei assim, pelo amor de Deus, 4 anos. É o Gainesville na Flórida. Então, assim, pessoal, é difícil achar... programa com bolsa, ouviu o que a doutora Cíntia falou, eu concordo com a doutora Cíntia, é difícil, por isso mesmo que eu fiz uma lista com os programas, eu já seleciono os programas que estrangeiros não são aceitos, para você nem perder o seu tempo, talvez tenha um lá que tenha, às vezes o site fala uma coisa e o programa é outra, existe a possibilidade, o calcanhar de Aquiles ali de qualquer pessoa que esteja procurando para revalidação é que os sites não são atualizados com frequência. Infelizmente, você vai descobrir isso. É importante falar, viu? Que os sites não são atualizados e às vezes você manda e-mail, não responde e tem que continuar tentando, porque às vezes não vai adiantar e outras vezes vai adiantar, né? Você tem que fazer os esforços todos que você puder. Então, galera, pergunta respondida. Agora, eu vou fazer um spin-off dessa pergunta agora. E para ser aceito num programa que tem bolsa, é fácil? Olha, acho que não é fácil. Eu falando assim, não é fácil, eu fui aceita. Parece até que eu tô querendo me achar. Mas, assim, para quem não sabe, deixa eu só fazer um belo parêntese aqui. Quando eu apliquei, fui chamada para entrevista, graças a Deus, eu fiz a entrevista, quando o resultado saiu, eu não fui selecionada. Né? Não sei se vocês lembram dessa parte da história. E aí, beleza, tudo bem. Eu já sabia que era super difícil, não sei o quê. Tem outras escolas para aplicar, estava aplicando, continuei aplicando e tudo.
Mas uma dessas pessoas que foi aceita, ela não aceitou a vaga, porque ela tinha outra preferência por outro lugar, por que razão, não sei. E aí ficou a vaga em aberto. Aí eles me chamaram para uma segunda entrevista, e eu fiz essa segunda entrevista, fiquei cheia de esperança, aí depois demorou um maior tempão para sair esse resultado, talvez eles tenham entrevistado outras pessoas também, né? Outras pessoas da mesma lista, ou então pessoas novas que não tinham sido entrevistadas antes, sei lá. E demoraram pra caramba pra me dar o resultado. Só 2 meses depois, passou Natal, Ano Novo, eu só fui saber em fevereiro que eu tinha sido aceita. E aí, assim, graças a Deus, aí eu já tinha sido chamada em outras universidades, mas chamada para entrevista, bem de teste, essas coisas. Mas aí eu withdrew minha application dos outros lugares. Então, assim, parece até que eu tô falando assim, é difícil, eu fui aceita. Pra mim não foi fácil, pra mim foi super difícil, quase que eu não fui aceita. Mas é difícil porque é muita coisa que está em jogo. Tem muitos aplicantes muito qualificados, né? A ortodontia ela é muito competitiva para os próprios dentistas americanos, né? É uma área muito visada, muita gente quer ser ortodontista, então os programas que existem, muitos dentistas americanos aplicam. Então, se o cara, para que o cara vai selecionar? Ele pensa assim, por que eu vou selecionar uma pessoa que não fala inglês direito, que vai ter que ter um visto de imigração, um visto de estudante, e não sei o que, ela não mora aqui, ela não vem. Para ela vir para uma entrevista, vai ter que marcar depois de não sei quantas semanas, e ainda mais agora com corona. Então, assim, eu até entendo, sabe? Então, quando eu fui chamada, eu já morava nos Estados Unidos em primeiro lugar, não tinha corona naquela época. Eu já tinha green card. Então, isso facilita muito. Não que seja impossível na minha residência entrar alguém sem green card, não é. Na época me perguntaram se eu precisava de visto, de imigração, não sei o quê. Eu falei, não preciso. Mas isso significa que se eu falasse preciso, eles iriam providenciar. E, inclusive, na medicina, de odontologia só tem a ortodontia e a cirurgia bucomaxilo facial. Não tem nenhuma outra lá no hospital. Mas tem residência médica de tudo quanto é especialidade. E tem muitos residentes estrangeiros das especialidades médicas. Então, eles já estão acostumados com isso. Então, às vezes, pode ser o mesmo esquema em outros hospitais por aí. O que tem que fazer para ser aceito? Eu acho que tem que ter uma aplicação maravilhosa, com todos os detalhes. Tudo que você conseguir pensar pode fazer a diferença. E tem que ter uma entrevista muito boa também. Você tem que passar a impressão que eles querem ver. Porque quando chega na hora da entrevista, todo mundo é qualificado. Todo mundo está nivelado. O cara, ele quer ver a pessoa como pessoa. Ele quer ver como é que ela interage, como é que ela fala, se ela é desenvolta, se fica nervosa, se não sei o quê. Então, toda gota conta. É aquele negócio de toda gota conta. Não, eu concordo com isso daí. Eu acho que, e a doutora Cíntia, claro que a gente está resumindo aqui tudo porque não tem muito tempo, né, para falar, mas assim, eu conheço um pouco mais de história, trabalhou com muita gente importante, tem um monte de publicação, ela nem comentou nada disso, mas eu conheço. Trabalhou com o Larry Andrews lá em San Diego, trabalha como coordenadora de curso lá no Rio de Janeiro, né? Essas coisas, sim, essas coisas podem ajudar, eu acho que tem casos que, não sei, pode disputar também. Pode disputar também. Que é aquela pessoa que não vai ser teachable, né? Você tem que ser teachable, você tem que provar que você, principalmente já quem tem muito tempo de estrada, tem que mostrar que você vai ser teachable. Então, se você não puder, não conseguir mostrar isso, às vezes uma carreira muito longa pode até depor contra. Então, é um malabarismo, pessoal, é uma coisa muito difícil, assim. Eu considero que eu também tive sorte, que eu também tive muita ajuda, e toda ajuda conta, toda ajuda é bem-vinda nessa hora. Exatamente. Eu vou uma outra pergunta aqui, eu até vou responder essa aqui, a doutora, se quiser fazer um adicional aí depois também. Como financiar DDS sem green card e sem ser rico? Você não está falando de especialização, você está falando de DDS. Existem a forma mais comum, vou falar especificamente de DDS, tá? A forma mais comum é via avalista, é a forma mais comum. Se não for via avalista, eu tenho outras maneiras também, que são um pouquinho diferentes, risco maior, e que você pode ter que colocar um tempo a mais, que eu explico isso no curso. Ok? Eu tenho outras maneiras também, mas para DDS, basicamente, ou você vai conseguir empréstimo, ou você vai ter que fazer caminhos alternativos que eu ensino no curso. Alguma coisa mais, doutora? Não, alguma eu acho ideia?
financiamento aí, você sabe melhor do que eu mesmo. Alguém Eu fez estava uma preparada pergunta. para pegar um financiamento, né? Eu estava preparada para encarar aí uma dívida de 200, 300 mil dólares para pagar em 30 anos, 20 anos, sei lá. Uhum. Mas aí aconteceu isso do programa, né? E graças a Deus, e aí entra um pouco a conexão com a história da casa. E aí Sim, a gente, um plano que a gente tinha para daqui a 2, 3, 5 anos, a gente acabou antecipando, porque eu economizei 300 mil aí nessa brincadeira, né? sim, sim. Outra pergunta. Quanto tempo demorou até ser aceita? Ah, demorou. Olha, eu comecei a aplicar em maio de 2019, né? Uhum. Mas aí nessa época, como eu só tinha o board 1 naquela época, eu não tinha passado no board 2 ainda. Então eu ficava muito restrita, né? Porque se você pegar aquela lista de 30 escolas, 28, 30 escolas, tem, sei lá, 10, 9 que só aceitam que aceitam a aplicação só com board 1. E quando fala assim que aceita, eu até tenho minhas dúvidas se aceita mesmo, porque eles falando que eles aceitam, muito mais gente vai aplicar. E as aplicações são caras, então eles ganham uma grana com isso. Então, às vezes, Bem, mas isso não significa que a pessoa tenha chance, porque eu não sei se tem chance ou não, às vezes tem, mas o cara tem lá 300 aplicações, 400 aplicações, 1000, sei lá, e 500 não tem o bode 2, só tem um. Às vezes o cara já descarta ali, às vezes o cara já descarta com como é que fala? GPA, né? É, GPA baixo, né? então, e eu sei que tem escola que não descarta, que avalia e tudo mais, mas eu sei que tem escola que descarta. Eu sei que teve escola que me chamou para entrevista, que mesmo eu recusando, ligaram de novo. Ou seja, é a escola que dá valor, entendeu? É, Ao perfil do aluno. Mas eu tive é, escola que eu apliquei, mandei tudo, fiz tudo que tinha que fazer na internet, ainda mandei as coisas por correio com aviso de recebimento, pagava maior grana de correio. Ia lá no correio, o que tivesse o mais seguro, o mais pica da galáxia de mandar o negócio para chegar no dia seguinte, com assinatura, eu mandava, eu escolhia. E muitas vezes esses programas não mandavam nenhum e-mail dizendo que recebeu, que deixou de receber. é. Entendeu? Isso Então, acontece. assim, varia, eu acho que varia muito, né? Tem programa Uhum. que tá ali só pro forma e outros, de fato, valorizam o aluno. Eu concordo com você também. Inclusive, uma dica para quem está aí vendo, ó. Uma diretora de programa, uma vez ela comentou isso comigo. Porque muita gente manda e-mail, recebeu minha documentação? Recebeu. O que ela fala para fazer? Manda para receber assinado. Aí você vai saber quando a pessoa recebeu. Ou, a outra coisa que pode ser feita, dica do Galalói para vocês, é mandar junto um cartão com um selo já, porque aí eles colocam para enviar de volta para você. Um cartãozinho adicional, um postcard adicional com um selo com o seu endereço, já pronto, com o seu endereço. Aí eles recebem, abrem a documentação e botam aquilo no correio de volta e você vai receber em 3, 4 dias e sabe assim que eles receberam. Isso foi uma coisa que ela falou, porque ela falou que ela recebe um monte de e-mail. E ela falou assim, eu respondo a todos, mas eu sei quem está mexendo o saco. Ela falou bem assim. Isso aí foi interessante. Outra Moral da pergunta história, é aqui. para mandar e-mail ou é para não mandar e-mail? Ela falou que Enche o ela saco? responde. Ela falou que ela responde, mas ela falou assim: se eu fosse vocês, ou pediria assinatura, ou mandaria com postcard dentro. Essa foi a recomendação dela. Essa foi a Fica a dica. recomendação. Porque aí você não precisa incomodar a outra pessoa. Porque ela falou assim: eu respondo, porque eu quero responder a todos. Mas isso está tomando meu tempo e eu não gosto de perder meu tempo. Então, ela é bem passive-aggressive, pelo que eu conheço dela, já conheço por mais tempo e tal. E esse é o estilo dela, e essa foi a dica que ela me passou. Alguém perguntou aqui: existem residências para clínico geral? Sim, são chamados de AEDD, Advanced Education in General Dentistry, ou GPR, General Practice Residency. Essa pergunta é bem fácil, é bem aqui, ó, pau. É isso e não tem outra coisa. São programas de residência para clínico geral. Doutora, vamos ter uma pergunta aqui para a doutora. Maior desafio da jornada. Qual foi o maior desafio da sua jornada? Se você precisa falar de um. Eu acho que o maior desafio é você manter a sua parte pessoal, emocional forte, entendeu? Porque isso vai ser a base de tudo, entendeu? Você tem que estar muito forte
consigo mesmo, com a sua família, com as pessoas que importam para você, no seu objetivo. Porque isso vai impactar em tudo, na parte financeira. Alguns podem falar assim, ai, para mim o que mais importa é a parte financeira, essa é a minha maior dificuldade. Para todo mundo isso é uma grande dificuldade, né? Então você só vai conseguir lidar. Existem soluções, seja ela empréstimo, ou então você trabalhar ao mesmo tempo, ou então você cortar custos e tudo mais, né? E mais você tem que estar o quê? Muito forte, muito motivado e muito perseverante naquilo. E as dificuldades vão vir. Se não for financeira, vai ser família, vai ser não sei o quê, vai ser a carga de trabalho, as coisas que você tem que fazer, enfim, vai ter um monte de coisa. Às vezes problema de saúde, então o processo é longo, podem acontecer fases diferentes, se você está em fases diferentes, hoje a minha dificuldade é essa, amanhã é aquela, coisa que se você tiver muito forte o seu plano, a sua motivação, a sua organização interna, emocional e psíquica e o equilíbrio disso daí, você consegue superar todas, entendeu? Então eu acho que essa é a parte que você tem que cuidar. Faço o convite para o pessoal ir lá no meu canal de YouTube e ver o vídeo chamado A Parte Mais Difícil da Revalidação. Que eu fiz esse vídeo aí acho que foi publicado essa semana passada, se não me engano. É muito similar ao que a doutora Cíntia está falando. É uma visão levemente diferente, mas a ideia é a mesma. A parte emocional é extremamente complicada. Exatamente o que o doutor Lucas está falando aí, ó, manter a motivação e a determinação, porque é um processo que é longo. Não é um processo de uma semana, 2 semanas, é um processo de mais de 1 ano que você tem que se preparar para fazer isso. A pessoa, na melhor das hipóteses, que está aplicando para um programa que precisa de board, vai demorar pelo menos 1 ano para ter a documentação pronta. Na melhor das hipóteses. Talvez agora com o board integrado consiga fazer uns 9 meses, mas você vai ter que estar tudo alinhado para conseguir isso. Na melhor das hipóteses. Então, Você diria que é 1 ano para aplicação, perdão, 1 ano para o board, né? Documentação, aplicar, estudar e fazer a prova, mais 1 ano para as aplicações. Não, acho que se a pessoa pegar bem no começo do ciclo de aplicação, ó, resolvi que eu vou aplicar, o ciclo de aplicação vai começar... Nós estamos em março, né? Março. Mas as deadlines para a pós-graduação são mais tarde, geralmente. São setembro, se eu não me engano. Setembro. Uma pessoa começando hoje com um board integrado e trabalhar praticamente, não é full time, mas vai ter que trabalhar muito por semana, com muita dedicação, consegue fazer uma aplicação para setembro. Mas vai ter que passar no board de primeira, ter documentação tudo pronto, conseguir voar para os Estados Unidos, conseguir voltar, conseguir marcar a prova, tudo assim a pessoa consegue. Acho muito difícil. Eu também acho extremamente difícil. Acho extremamente difícil. Que, em média, pelo que eu vejo aí do pessoal, tem vezes que faz a prova e não passa. Então, assim, claro que vai demorar menos do que isso. Vai ser super rápido. Né? Eu mesma fiz o board 1 2 vezes. Então, acontece. Então, eu diria que, em média, se a pessoa se dedicar bastante, um ano aí para essa parte de provas, e ECE, e documentação, aplicar e fazer estudar, que demora vários meses, fazer a prova 1 ano, os mais dedicados talvez consigam em menos. E a aplicação, eu diria que tem que contar mais 1 ano, porque se você não faz uma aplicação full cycle, é difícil, né? Tem que ser muito bom, né? Um currículo muito bom, muito forte, para poder ser aceito assim de primeira, sem fazer uma aplicação. Eu não sei como é que é para as residências, porque eu aplicava mais para DDS, eu só apliquei para 2, 3 cursos de residência. Uhum. Ou seja, não sei muito dos prazos. Realmente, a média, com certeza, é muito mais que 9 meses, sem a menor dúvida. Mas eu digo assim, se todas as coisas se encaminhassem de maneira perfeita. E a minha demorou mais, porque eu perdi, né, numa bobagem, eu perdi a chance de fazer a prova do board e perdi um ciclo de aplicação por isso, e aí já me perdi todo. Então, foi bem complicado. Eu também perdi. A minha intenção inicial era ter aplicado no ano de 2018. Né? Mas aí eu perdi, porque primeiro que eu já estava atrasada, eu fiz o board 1 em novembro. E aí meu pai ficou com câncer, foi a maior confusão, eu fiz a prova, não passei, daí eu vim pro Brasil, fui pro Brasil, fiquei quase 2 meses no Brasil, e aí eu desencanei daquele ano e deixei pro ano seguinte. Então, e o TOEFL, que eu já tinha feito, que finalmente tinha tirado uma nota alta, quase que eu perdi, eu já estava preparada para fazer tudo. Da regra de 2 anos, né? Porque já estava dando 2 anos, né?
O colega está perguntando, e também teve alguém que perguntou sobre mestrado e doutorado. Cara, a nossa área aqui não é falar coisa de visto e coisa de EB1, EB2, EB3, EB20, sei lá, qualquer, porque apesar da doutora Cíntia ter feito isso daí, vocês fizeram self-petition, se não me engano, né? A gente vai focar mais no que é a nossa área, beleza? Então, recomendo que tu converse com um advogado a respeito dessa parte aí. Vocês estão falando com gente que entende da revalidação em si e que fez isso por muito tempo. Agora, a parte de advocacia, eu recomendo você procurar um advogado, beleza? É isso aí. Vamos ver aqui. Já falava inglês? Já, né, doutora? Já falava inglês, mas inglês de Brasil e inglês de quem vem para viajar, entendeu? Que é um inglês de quem se vira e conversa e tudo, mas tem sotaque, vocabulário, assim, somewhat restrito, entendeu? Aqui eu acho que a gente vai melhorando cada dia mais, cada ano mais, e nunca acaba, né, pra gente que é estrangeiro. A gente nunca vai ter um inglês perfeito, eu acho, daquele que parece que nasceu aqui. Porque eu já aprendi, já vim morar aqui com mais de 30 anos. Então, o inglês eu já falava e isso fez muita diferença, viu? Eu acho que para quem vem para morar aqui, por onde que eu começo? Eu diria que assim, não é começar pelo inglês. O inglês tem que andar junto com os outros passos, porque ele nunca acaba, ele nunca para. Né? Eu acho que você tem que começar o inglês ontem, lá atrás. Assim. Ele tem que ser muito bom. Eu às vezes passo perrengue até hoje por não entender alguma coisa que alguém fala. Assim, às vezes a gente muda de estado, aqui tem os accents. Então, para mim, até hoje eu estudo, eu boto no Google, fico ouvindo como é que pronuncia a palavra nova que eu não conheço, entendeu? Tem muito das coisas, como é que fala? Os idioms, né? As expressões que eles não conhecem. Então, volta e meia, alguém faz uma piadinha, todo mundo ri, eu não fiz nenhuma. A gente só ri junto, só acompanha a risada, mas não entendeu? Dá acompanha a risada. Mas eu rio, porque senão eu vou passar recibo, né? Isso acontece direto. Isso acontece direto. Eu vou usar um exemplo aqui interessante a respeito do inglês. Teve uma colega que entrevistou para trabalhar no meu consultório ontem. Ela é de Honduras e ela é dentista em Honduras. Mas o inglês dela é extremamente limitado. Extremamente limitado. Por mais que eu queira oferecer o trabalho para ela, ainda estou no processo de contratação, eu fico com o pé atrás, porque o inglês dela é muito limitado. E eu contratei uma colega da Rússia para trabalhar, ortodontista na Rússia. Trabalhou comigo aqui um tempo, mas novamente o inglês limitado, o inglês era muito limitado, não deu para dar sequência. Então, até para pegar um emprego como auxiliar, se você não fala inglês para poder se comunicar, é um problema, rapaziada. É um problema, porque a auxiliar, ela lida diretamente com o paciente, né? Tipo, como é que você vai entender o que o paciente está falando, como é que ele vai entender o que você está falando, ainda mais com um tanto de máscara que a gente usa hoje em dia. Como é que o paciente não vai se sentir à vontade, né? E ele vai preferir ser atendido pela assistente americana e é compreensível, né? Então tem que ter um inglês bom. Não é que não dá, mas você tem que ter um inglês. Dá, mas uma barreira maior. Doutora, você tem alguns vídeos no YouTube sobre o board, correto? Eu tenho um sobre o board 1, sobre. Eu tenho alguns, eu não me lembro mais quantos. Então vamos fazer assim. 3 vídeos por aí. Então vamos fazer assim, eu recebi umas 2 perguntas a respeito do board, estratégia de estudo, o que usou para fazer o board, e o colega ali, o Dr. Carlos, perguntou sobre o board também. Eu vou convidar o pessoal que está interessado nisso a ver o canal da doutora Cíntia para ver sobre os vídeos do board, porque isso é uma coisa que aparece com muita frequência e para o nosso tempo aqui é limitado. Dá um pulo lá e dá uma olhada no vídeo da doutora Cíntia sobre o board, beleza? Beleza. Eu vou aproveitar uma pergunta que surgiu que é interessante aqui. O estado com a menor quantidade de dentistas, que tem mais carência. Cara, eu vou te responder o seguinte, eu não sei a resposta, mas eu vou te dizer que inúmeros estados que você não tem interesse em viajar para visitar, geralmente são estados que têm mais carência. É isso que eu vou te falar. Eu também não sei ao pé da letra com 100% de certeza, mas se eu tiver que dar um chute, eu digo que é Minnesota, ou então aquela região ali, South Dakota, entendeu? Norte, oeste do país. Porque a hora que você faz um mapa das dental schools do país, Revalida com certeza fez isso, tem isso para vocês, quem fizer o curso. E eu fiz sozinha quando eu estava me preparando. Eu coloquei uma estrelinha em cada dental school do país inteiro. A hora que você abre o mapa,
tem milhões de estrelinhas na costa leste e só algumas na costa oeste. Tem 6 na Califórnia, tem no Washington State, tem, sei lá, tem ali no Minnesota e tem um monte de estados que não tem dental school nenhuma. Então é óbvio que esses estados, eles não vão ter muitos profissionais. Então vocês têm carência, não é à toa que as regras são mais fáceis, né, para estrangeiros. O que eles chamam de Midwest, que é o centrão ali dos Estados Unidos, cara, tem muita oportunidade. Então, se for lá, Montana, South Dakota, como ela falou, North Dakota, se tu pegar lá no leste, lá no norte, New Hampshire, Maine, esses são todos estados que são menos badalados. Mas a galera tem que estar topando, né? Porque a galera quer morar na Flórida, quer morar na Califórnia, aí até a opção mais boa, né? Entendeu? Faz parte. Pessoal, a hora que acabar aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui lá no meu perfil do Instagram, que é diferente desse, para o que ficar faltando aí que eu puder ajudar, a gente abre por lá. Então, daqui a pouco eu abro lá. O xará ali, o doutor Leonardo, perguntou: o ADD de 1 ano vale a pena para quem não se importar qual estado vai trabalhar? Vale a pena sim, senhor. Quais são as limitações e dificuldades dessa opção? Cara, eu vou botar uma aula, vai ter uma aula que vai vir no YouTube, gratuita para vocês, que você vai aprender essa parte por inteiro, ok? Então dá uma segurada que vai ter uma aula completa para você aprender isso daí. A Nebraska, ali a doutora perguntou, também provavelmente é um estado menos badalado. Eu acho que está acabando aqui, acho que a gente tem mais um minutinho só, não sei como é que está o tempo agora. Mas vamos tentar outra pergunta aqui, Por acaso a doutora sabe a diferença entre Estados Unidos e Canadá para trabalhar como odonto? Eu não sei detalhes, eu prefiro não falar. Eu não sei detalhes, mas eu perguntaram como é que funciona. No Canadá, não é que é um país socialista, mas tem essa fama de ser socialista, e aí os sistemas de saúde são muito vinculados ao governo, né? Então, a odontologia é assim também. É claro que tem clínicas privadas e tudo, mas eu não sei como é que funciona exatamente, mas aqui nos Estados Unidos é onde o capitalismo rola mesmo. Então, aqui era a nossa primeira opção para mim e para o Lucas. A gente até tinha o Canadá como uma boa opção, e caso não desse certo aqui, a gente iria para lá. Mas eu desconfio que aqui o dinheiro rola mais. E do ponto de vista de revalidação, eu sei que tem dentistas que vêm do Canadá e fazem um programa aqui e depois voltam para o Canadá, mas eu não sei te dar detalhes, a respeito de como isso funciona. Mas eu sei que eu conheço canadenses que vieram para cá e fizeram esse negócio aí. Vamos ver, tem alguma pergunta aí que fizeram para ti direto? Não? Não. Senão continua aqui. Eu vou abrir agora depois da live para responder quem tiver dúvidas que não foram contempladas aqui na live. Não, tá ok. Rapidinho aí pro pessoal, só para dar uma... Eu acho que já está acabando. Como é que foi o processo da casa? Demorou muito tempo para achar casa? Demorou muito tempo para achar casa, porque com o corona os juros ficaram muito baixos e o mercado ficou louco. Todas as casas que a gente gostava recebiam 1 milhão de ofertas e a gente nunca era aceito, porque vale a mais alta, né? E mesmo colocando mais dinheiro assim na oferta, foi difícil, porque tinham muitas ofertas. Então, essa casa aqui, para falar a verdade, era aqui, a gente resolveu pegar uma casa que estava num estado de conservação um pouco menor e a gente teria que fazer uma reforma. Aí a gente falou assim, vamos então, porque às vezes o pessoal não quer fazer reforma, né? Então, aqui a gente falou, então vamos pegar aquela, a gente faz a reforma e fizemos tudo do nosso jeitinho aqui. E foi bom, porque era menor a casa. É uma casa muito grande, assim, não tô afim agora não. Tem o que eles chamam atualmente aqui em Charlotte, está igual, o que eles chamam de seller's market. Quem está vendendo está com a vantagem. Então, a casa entra no mercado, ela sai em questão de, pode ser até em horas. Quando ela entra no mercado, ela pode ser em questão de horas. E o que está acontecendo com muita frequência... aprendi mais uma expressão. Seller's market. O que está acontecendo com frequência é que a casa, vamos dizer, avaliada em R$500 mil, o dono da casa bota para vender a 470. Aí, por quê? Porque ele sabe que ele pede abaixo do mercado, ele sabe que as pessoas vão dar a mais, mas ele não sabe quanto. E as pessoas que estão comprando estão na dúvida. Todo mundo está querendo comprar essa casa, quanto será que vão estar botando aí? Então as pessoas sabem qual que é o preço médio da casa, porque tu vai lá no Zillow e acha o preço da casa. Então, às vezes que a casa é R$500 mil, o cara está pedindo 470, esse cara está querendo fazer um bid war, está querendo fazer um leilão. E vai ver quem vai dar o preço mais alto. Eles sabem que todo mundo vai botar 500, eu tenho que botar mais do que 500, eu tenho que botar 550, eu tenho que botar 530. Ou seja, já parte de 500 o negócio.
Exatamente. Então, teve uma casa que meus sogros até queriam comprar para morar aqui próximo. A casa era avaliada em 490, o cara pediu 450. A casa foi vendida a 520 e poucos, ou 530. Porque é meio que assim, é um leilão às escuras. Então, quem dá o mais alto funciona. E com o corona, muita gente está saindo de cidades grandes, como São Francisco e Nova York. Então, como o custo de vida lá é muito alto, eles também ganham salários altos. E quando eles vêm para regiões como aqui onde eu moro, $500 mil para eles é troco, porque eles estão acostumados a pagar muito mais caro lá por muito menos espaço de casa. Então, tá muito fácil de vender casa atualmente. Somado aos juros aí que são baixos, o pessoal está comprando e refinanciando. Vocês fizeram há 15 ou 30 anos? 30 anos. 30 anos, o juros está baixíssimo. Mas não pretendo demorar tudo isso para pagar, não. Pretendo, sei lá, pelo menos não mudei de ideia ainda. Vamos ver, talvez não mudei ainda. E vocês tiveram um real estate agent ou vocês fizeram sozinhos a procura? Fizemos com real estate agent. E aí, para explicar para o pessoal, vocês não pagam comissão, correto? Vocês não pagaram nada, correto? Quem paga é o vendedor. Foi assim para vocês também? Como é que foi, Lucas? Não, a gente não pode. Pagou o valor normal e tirou do valor da quem paga é o vendedor. Entra nos closing costs. É uma grande vantagem que nós colocamos os closing costs no financiamento. Então, nós tivemos que desembolsar muito pouco dinheiro. Bom, claro, a reforma, né, desembolsamos, lógico, mas e o down payment. Mas conseguimos colocar os closing costs no financiamento e eu acho que esse fez parte, entendeu? Então... Que ajuda muito. Geralmente, quem paga o real estate agent, a comissão do vendedor, é quem está vendendo. A comissão do vendedor e do comprador, né? Porque tem o real estate que vende e tem o real estate que compra. E aí, geralmente porcentagem. Como é que é, Lucas? Lucas está dizendo que quem pagou foi o vendedor. O vendedor. Geralmente 6% do valor da venda vai para os real estate agents e eles dividem 3% para cada um. Claro que tem como dar uma negociada sempre, dar uma chorada, né? Mas geralmente vai 6% aí desse valor. Em relação à documentação, foi muita coisa que pediram para vocês para fazer esse financiamento? Foi muita coisa. Inclusive, no começo, a gente não sabia como é que nada funcionava. A gente começou pela procura da casa, né? Porque o aluguel aumentou, a gente já queria sair mesmo, começamos a procurar. Aí a gente achou uma casa e gostou, mas a gente não tinha nada, a gente não tinha pre-approval letter, porque a gente não sabia que aquilo era a primeira coisa, na verdade. Para quem não sabe, quando você vai comprar uma propriedade aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o banco, né? E aí você vai conseguir um negócio chamado pre-approval letter, que ali o banco diz que ele vai te emprestar um valor X, né? É claro que ele precisa ter uma base, né? Uma casa, pelo menos uma faixa para te dar ele vai pedir um endereço de uma casa para colocar ali. Mas sem isso, muitas vezes tu nem vê a casa, entendeu? Então aí a gente inverteu a programação, aí fomos atrás da carta, e aí é que o negócio moscou, porque foi bem na hora que o corona bateu, isso foi lá para março, e aí a gente até conseguiu, né? A gente estava mandando tudo, green card, tudo, mas aí entrei no unemployment, no furlough, que eles chamam, né? Que é aquele unemployment que assim que voltar, você volta. Mas, ou seja, eu não tinha como comprovar o paycheck dali para frente. E aí, ou seja, adiamos 60 dias, e aí quando tudo voltou ao normal, eu já estava quase começando no MedStar. Aí, quando a gente fez o negócio de verdade, eu já entrei com os meus paychecks do MedStar. Aí não tem problema. Ainda mais estando no hospital. Isso aí é interessante, porque eu também não sabia desse pre-approval. E aí eu queria visitar as casas e o cara falou, cara, infelizmente, se não tiver o pre-approval, a gente nem vai, porque o real estate agent que a gente pegou era marido da amiga da minha esposa. Então ele foi bem, assim, sincero. Ele falou, cara, sem pre-approval as pessoas não vão querer nem te mostrar a casa, porque pode estar só perdendo tempo. Porque demanda muito do tempo deles, né? Pessoal, enquanto a gente fala mais um pouquinho da casa, eu acho que o Instagram tá liberando mais de 1 hora agora. Enquanto a gente fala mais um pouquinho da casa, quem quiser fazer a última pergunta aí, qualquer assunto, manda aí. Então, vamos mais uma pergunta aí a respeito da casa. Vocês se mudaram agora, foi essa semana, né? Ou semana passada? Isso mesmo. E é townhouse, é casa, como é que é? É townhouse aqui, e é bem pertinho do metrô. Assim, a gente estava procurando por single family, que é a casa, só a casa, né? Você não tem parede vizinha com ninguém. Só que essas casas, geralmente, elas são mais afastadas, elas são numa região só residencial, então nunca
era perto do metrô. Aqui onde a gente veio, a gente está super perto do metrô, que chega quase lá no hospital praticamente. Isso não é que a gente usa metrô direto, a gente usava mais quando estava lá em Washington, logo que a gente chegou. Mas numa situação de emergência você tem, né? Depois para alugar, porque a gente pretende depois alugar aqui, fica mais fácil para alugar. Então, e a gente também não fica tão afastado, né? Aqui a gente está a 25 minutos. Eu fui para um pouco mais longe. Minha distância era 12, 13, 14 minutos do hospital, agora eu estou a 25. Mas, assim, eu sempre morei no Rio de Janeiro, São Paulo, então 25 minutos para mim, para nós, grande, é o preço que você paga por morar numa cidade grande, meia hora para voltar, tá ótimo. É pouco até, né? Comparado, eu pegava ônibus lá, era 1h30 para chegar em casa, quando eu estava no Brasil, então é fácil. Uma última pergunta que apareceu aqui, gostei dessa pergunta. É uma pergunta que é uma resposta meio longa, então vou ter que sintetizar em poucos pontos. Como se preparar para a reavaliação estando atualmente na faculdade, sendo um aluno de graduação? Doutora Cíntia, dá uma ideia do que o colega pode fazer. Eu diria que essa pessoa tem uma grande vantagem em relação a quem tá já trabalhando normal há muitos anos. Quanto mais jovem você... A grande vantagem dessa pessoa é passar mais fácil nos boards, tá? O resto vai depender da escola que ela aplicar, né? Porque tem escola que prefere gente mais crua, tem escola que prefere currículos mais fortes. Então, aí vai ser aplicar e ver o que vai acontecer. Mas, para passar no board, ela vai ter uma grande vantagem. O que eu faria? Eu pegaria todo o material que eles indicam para estudar para as provas daqui, que é diferente, a língua é outra, mas a matéria é a mesma. Então, você estuda paralelamente. Vamos dizer, você estuda fisiologia aqui para a faculdade, você vai lá e já estuda para o board. E ainda mais agora com o integrado, que é uma prova só diferente de que era antes, que era 1 e 2, que é super básica, depois a mais das especialidades. Agora é uma coisa mais clínica, né? Mais voltada para as especialidades. Então, se você está ali no quarto ano, terceiro, quarto ano, você vai estudar prótese. Você já pega o material de prótese daqui para ir estudando paralelamente, senão você vai ter que estudar depois de novo. Então, eu já faria, assim que você receber o seu diploma de dentista, já aplica para a prova, já faz a prova, porque quanto mais tempo passar, mais você esquece, ou então mais tempo você vai ter que se manter estudando. O resto, as dificuldades são as mesmas para todo mundo. Fortalecer currículo e fazer tudo que você puder e jogar para Deus. Boa dica, eu gostei, e eu vou adicionar mais uma coisa aqui, ó. Você não necessariamente precisa estar formado para fazer o board. Você pode fazer o board enquanto na faculdade você precisa de uma documentação adicional do DIN da sua faculdade. Então você não precisa esperar, mas é pesado sair do meio da faculdade. É uma novidade para mim, tá vendo? Eu não sabia disso. A pessoa faz o SAE como se ela não tem o diploma? Você precisa de uma carta do DIN da faculdade, que é uma documentação adicional, para poder aplicar. Nessa carta fala que o aluno está estudando e tem que ter passado, não sei qual que é o detalhe agora, mas eu acho que você tem que ter terminado o seu segundo ano já, se eu não me engano. Mas aí a pessoa nem vai conseguir fazer o board, questões de prótese, de cirurgia. Mais difícil, né? Mais difícil. É mais para quem está lá no quarto ano, né? Terminando, isso aí. Eu não conheço ninguém que tenha feito enquanto na faculdade, só para avisar o pessoal. Sei que é possível, tem essa documentação adicional, que eu botei até lá na minha aula, quando eu falo a respeito disso, foi por isso que eu fiquei sabendo, mas eu não conheço ninguém que tenha feito. E outra coisa que eu vou falar, os chineses. Então o pessoal passa lá. O que eu vou adicionar para o colega que perguntou, o doutor Matosinho ali perguntou, e teve também alguém que perguntou na caixinha para mim, então eu recebi essa pergunta 2 vezes, que enquanto você está na faculdade, a maioria das pessoas, pelo menos, são apenas estudantes, e o tempo conta a seu favor. Quando você está no trabalho, qualquer tempo que você passe fazendo outra coisa que não seja trabalhando, você deixa de ganhar dinheiro, ok? Você deixa de ganhar dinheiro. Quando você está na faculdade, qualquer tempo que você passe sem fazer nada, você não deixa, basicamente você não perde dinheiro, porque você não está trabalhando. Então, aproveite esse tempo que você tem, que você não está perdendo nada, e invista no seu crescimento. Porque quando você estiver no seu consultório, tiver suas contas para pagar, você não vai ter a mesma disponibilidade para tirar uma sexta-feira à tarde para estudar, ou para fazer uma pesquisa, ou para fazer qualquer outra coisa, porque você vai estar perdendo dinheiro. E quando o ser humano perde dinheiro, a cabeça pensa assim, não, eu preciso ganhar dinheiro, porque o dinheiro é muito importante e vai mexer com o teu psicológico.
Então, aproveite a faculdade para fazer o máximo de coisas possíveis, especialmente se você não trabalha. Claro que tem gente que já trabalha durante a faculdade para se sustentar e tal, aí a pessoa realmente não tem muita coisa que possa fazer. Mas se você está em casa, mora com os pais, qualquer coisa, vai e fortaleça o seu currículo, porque é a melhor época da sua vida para fazer isso. E se você está na dúvida, eu tenho um módulo exclusivo em que eu falo inúmeras formas para você fortalecer o seu currículo. Inúmeras. Tá? O Dr. Lucas comentou aí. Outra vantagem é você ter a oportunidade de se destacar como um excelente aluno com notas altas, trabalhos exatamente isso que o Dr. Lucas falou. O Dr. Carlos fez mais uma pergunta ali. Vai montar o consultório assim terminar a residência ou um job em DSO? O que a doutora Cíntia vai fazer? Eu pretendo montar consultório no momento, mas logo que sair, não. Porque eu também preciso montar uma estratégia em conjunto com o Lucas e tudo. Então, talvez depois... E outra coisa, e mesmo tendo muita experiência de ortodontia no Brasil, tudo que eu falei aqui conta muito de a gente ter experiência trabalhando como ortodontista aqui, entendeu? Então, eu vou ter aí 1 ano no mínimo, mas 1 ano eu ainda acho meio pouco, 1 ano, 2 anos trabalhando para outras pessoas, trabalhando como associate. De repente, surge a oportunidade de comprar o consultório onde você já está, às vezes muda para outro estado que não tem nada a ver. Então, assim, eu pretendo montar, ter o meu, não de cara. Também não posso demorar muito, porque quanto mais você demora, menos você tira disso, né, mais pra frente. Mas não pretendo parar de trabalhar tão cedo, então não tô tão preocupada com o tempo assim. Então, vou esperar um pouquinho aí, não vou montar logo de cara, não. Doutor Carlos, eu montei o meu. Aqui, ó. Tá ali atrás. Mas eu também trabalho numa DSO e trabalho também para um outro cara que tem um consultório privado. Então eu faço os dois. Então, parar para dar um alô aqui para o doutor William Negreiros, gente finíssima, tá lá em Harvard, cara fera, sensacional, passou agora na Tufts e vai revalidar o diploma. E também para a doutora Noronha ali, que mandou um alô e está sempre seguindo, sempre mandando as mensagens. Pergunta aqui. Cursos de atualização durante a faculdade e fora da faculdade contam como currículo? Eu diria que tudo conta como currículo, depende de como você vai vender o seu peixe. Eu tenho dentro do meu módulo de como montar o seu currículo, eu tenho aulas exclusivas, dentro do módulo de como ser um forte candidato, eu tenho esse módulo, eu tenho uma aula exclusiva de como montar o seu currículo. Eu falo todos os detalhes de como você vai fazer isso. E uma das coisas interessantes, muito importante, é que inicialmente eu não tinha isso no meu curso. E aí, o pessoal da primeira turma, um pessoal sensacional, diga-se passagem, estava ali, o Cristiano apareceu no começo da live, o Natan, teve mais um pessoal que apareceu ali, a Eduarda. O pessoal ia me dando feedback e às vezes eles faziam perguntas. E eu peguei as perguntas que mais apareceram e eu montei aulas exclusivas sobre essas perguntas. E uma das perguntas que mais apareceu foi em relação ao currículo. Então, eu vi que isso era uma coisa que o pessoal tinha muita dúvida. Então, se 4, 5, 6 pessoas têm a mesma dúvida, quer dizer que está faltando alguma coisa no curso. Então, pessoal, quem está na segunda turma, agradeço especialmente ao pessoal da primeira turma, porque eu tenho acho que 1h30 de aula só em relação à montagem do seu currículo. Que é não é como melhorar o seu currículo. É como montar, como colocar no papel. Eu tenho tudo isso exclusivo. E são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você montar, outra coisa, quando você tem tempo pela frente, você constrói. Mas quando você está ali para aplicar, a aplicação toda conta muito. Os statements, né? Contam muito. Exatamente. Porque o que acontece? Eu tinha uma aula de como ser um forte candidato, estava lá, tintim por tintim. O doutor Cristiano mandou um alô ali. Estava tudo lá. Só que ser um forte candidato é diferente de você montar o seu currículo. São coisas diferentes. Então, o pessoal precisa saber essa diferença aí. Tá tudo lá no curso. Deixa eu fazer uma analogia aqui que vai ficar... que me ocorreu agora, que é o seguinte. Eu vejo esse processo como uma pirâmide, tá? Vamos fazer essa analogia. Eu vejo assim, na base da pirâmide, é o começo do processo. Então, e ali estão todas as pessoas que falam assim, eu quero ser dentista nos Estados Unidos. Todas aquelas que falam, que já falaram, que estão levando a sério, que estão levando mais ou menos a sério, que estão levando as coisas. E aí, cada nível é um degrau, né, que você passa. Então, tem lá documentação, depois passar no board, depois aplicar para as faculdades, aí você tem as entrevistas, aí você é chamado ou não.
E assim, cada fase como essa, milhões de pessoas vão ficando de fora, porque elas não passam, porque ela, ai, Exatamente. não dá, porque não sei o quê, ai, não deu, esse ano não deu, ano que vem eu faço. Claro que eu não estou julgando ninguém, cada um tem seus motivos e tem gente que chega à conclusão que não dá e que não vale a pena, que não sei o que lá. Mas algumas pessoas vão ficando de fora, outras vão ficando de fora. E cada etapa vai ficando mais difícil. Por quê? Porque aquelas pessoas que não tinham condição por X, Y, Z motivos, elas querem fora e ficaram as que têm condição. Né? Então, aquelas que são focadas, aquelas que estão fortes no objetivo, aquelas que ou que são mais jovens ou que são menos jovens, mas que ela tem alguma vantagem que fez com que ela ficasse ali. Aí no próximo degrau, outras ficam de fora, porque na hora que você aplica, nem todo mundo é chamado, né? Então, e o único instrumento que você tem, eu lembrei disso por causa que a gente está falando aqui do currículo da aplicação, o único instrumento que você tem para ser chamado é aquela aplicação, você tem que colocar o melhor ali. E mesmo colocando, muita gente não é chamada. Aí é chamado para entrevista, sei lá, 20, 30 pessoas, 40 pessoas são entrevistadas, só 10, 5, sei lá, vão ser selecionadas para aquele curso. Então, mais uma leva, uma tantada de gente fica de fora. Então, por isso que eu digo, cada nível é mais difícil que o anterior, porque as pessoas que estão competindo com você são as pessoas mais diferenciadas. Então, toda gota conta. Toda gota conta. Eu concordo 100%. E isso foi um dos motivos que talvez até algumas pessoas tenham achado, o Léo é um mala, isso, aquilo, mas quando eu tinha o blog Ortodontia 360, eu recebia inúmeras pessoas me contactando. E tu e o Lucas, a doutora Flávia, o doutor Vicente, que está hoje em PIT, que está se formando agora, foram as pessoas que mais levaram a sério. A grande maioria das pessoas faziam escrever e-mail desse tamanho, e muita gente não mandava nenhum obrigado. E aí que chegou um momento em que eu, vou parar, porque a cada 15 pessoas que me perguntam, uma leva a sério, né? E foi isso que eu parei naquele momento e resolvi começar mais tarde na forma de curso. Não é para amadores. O negócio se torna a coisa mais importante da sua vida profissionalmente, entendeu? É claro que não é mais importante que família, não é mais importante que saúde e tudo mais, mas profissionalmente, se você quer esse objetivo profissional, aí eu vejo o cara fazendo isso, aí ele compra um consultório novo no Brasil. Ou então ele vai fazer um mestrado no Brasil. Tipo, cara... não é um cursinho que você está fazendo para fazer uma resina no dia seguinte. É um puta do investimento. Então, assim, você tem uma coisa grande. Tem que focar toda a energia ali. A doutora Pâmela entrou agora. A doutora Pâmela mandou mensagem já. Também está no curso do Revalida. A doutora Pâmela entrou quando eu abri apenas para quem já tinha feito o board. Ela entrou mais tarde. E ela está morando aqui nos Estados Unidos. Daqui a pouco vai passar também. A doutora Pâmela vai passar também. Galera, estamos aqui já faz 1h20, falando bastante coisa, a doutora Cíntia falou bastante coisa aí para todo mundo, várias dicas. Fica o convite para vocês verem o canal da doutora Cíntia no YouTube, se não cadastrou ainda lá, cadastra, ela tem vídeos do board, tem vídeo do TOEFL também, se eu não me engano, eu já vi um vídeo do TOEFL lá, não vi? Tem um vídeo do TOEFL. Eles estão aqui no GTV, aqui também, aqui do meu perfil do Instagram. Estão no GTV também? Sim. Aí... dá uma olhada lá. No meu caso, eu não tenho muita coisa falando de board no meu YouTube. Eu tenho dois vídeos com dicas. Semana que vem vai ter mais uma live. Daqui a pouco, mais tarde, eu conto quem vai ser. A doutora Cíntia vai abrir a caixinha de pergunta e eu também vou abrir a caixinha de pergunta para a rapaziada. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer. A gente se orgulha da nossa história, né? São tantas dificuldades. E eu adoro contar essa história. Eu poderia contar 1000 vezes. E a gente vai lembrando dos detalhes que não contou ainda. Então, se deixar, eu conto. Fico aqui 2 horas falando. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado, doutora Cíntia, mais uma vez. Obrigado de coração. Até a próxima aí. De repente, a gente se encontra antes do Whale. Se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.